Olá, meu nome é Cauã Meu nome é André. e hoje estamos aqui para apresentar mais um Podtech. Nós somos da ETEC de Baté, no primeiro ano técnico de administração. Hoje estamos aqui para apresentar um pouco sobre as esculturas urbanas e esse projeto foi desenvolvido pelo grupo 1 do Mostrei de Empreendedorismo. Nós estamos em 8 pessoas: Vinícius Rogério, Cauã Trindade, Gabriele Mattioli, Flávia Gonçalves, Elivelton dos Santos, Joyce Vanzan, Richarlison dos Santos e André Brito, que sou eu. Vamos começar nosso bate-papo e o Cauã vai falar um pouco sobre a história das esculturas urbanas. A história das esculturas urbanas é muito antiga, já existindo evidências dessas desde o período paleolítico. Na Idade da Pedra Polida, é possível encontrar registros de esculturas feitas com técnicas de polir e lascar pedras, mas são poucas peças que apresentam esse período. Essa história é a geral das esculturas, mas ela é dividida em várias fases até chegarmos nas esculturas urbanas de hoje em dia. As esculturas urbanas começaram a surgir nas cidades antigas, em formas de monumentos e esculturas, lá na década de 1960. Os artistas começaram a criar obras para serem colocadas nas ruas e em outros espaços públicos, iniciando assim a arte das esculturas urbanas como conhecemos hoje em dia. E qual era o objetivo das esculturas urbanas? As esculturas urbanas, em um objetivo geral, é tornar a arte pública. Trazer a arte, normalmente colocada em museus, em galerias de arte, para o público em si, para todos. Então, normalmente são colocadas na rua ou em parques, em praças, edifícios. E, normalmente, elas são feitas de materiais acessíveis a todos. Então, pedra, metal, papel, vidro e outros materiais. Normalmente, eles podem variar de tamanho e o material em si, como eu já disse. Agora, o Cauã, eu só queria trazer antes uma ideia que, pensando assim, tendo todo essa disponibilidade do material, tamanho, qualquer um pode ter acesso e fazer. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas, aliás, eu até lembrei de um projeto que a gente está desenvolvendo em outro componente, de um vídeo que chama, aliás, quem quiser assistir, dá uma procurada, chama Lixo Extraordinário. É um artista plástico estadunidense e ele pega ele vai num lixão aqui no Brasil e pega o lixo e transforma em arte plástica. Assim a gente pode ver que qualquer um pode produzir arte. E agora o Cauã vai falar um pouco sobre os artistas em si e quem produz arte. Continuando um pouquinho aqui a ideia do André, independente da idade, você pode fazer uma arte. Até uma criança de 3, 5 anos, ele vai desenhar um pouquinho, vai ser considerado uma arte. Mas agora que eu vou falar um pouco dos artistas. Alguns artistas de esculturas urbanas são Augusta Savage, da Flórida, Estados Unidos, Daniel Popper, América do Sul, Arthur Bordalo, Lisboa, de Portugal. Já no Brasil temos o Aleijadinho, que foi um escultor e arquiteto, um dos homens das artes plásticas brasileiras e um grande artista do nosso barroco. O artista Augusta Savage tem uma história muito interessante. Ela era uma mulher negra lá dos Estados Unidos, lá em 1892. Então você imagina, naquela época que tinha muito preconceito com mulher e negro, mas com as esculturas que ela fazia, ela conseguiu mudar a ideia das pessoas. Ela começou a fazer a mente das pessoas falar, tipo, pô, todo mundo é igual. Todo mundo consegue fazer algo extraordinário, mesmo sendo negro ou mesmo sendo mulher. E isso trouxe à tona muita igualdade nessa época, né? E é isso que eu queria falar. Agora, o André vai falar um pouquinho quais eram as esculturas mais famosas. A escultura mais famosa dela se chama Erga Sua Voz e Cante. Ela é um pouco difícil de se encontrar. Eu consegui encontrar ela mais em inglês, o nome, mas ela é mais conhecida como a harpa. Essa escultura é literalmente uma harpa, só que com pessoas em vez de cordas. É muito interessante a construção dela e tudo mais. Um outro exemplo que eu queria trazer de arte urbana, ela é feita pelo Daniel Popper, como já dito pelo Cauã, e a arte se chama Drift, certo? Drift. Essa escultura, ela conta com 14 toneladas e ela tem quase 9 metros de altura. Olhando ela assim, é uma mulher enorme, num lugar público mesmo. Ela tem uma fenda no meio do peitoral, que sai flores, plantas do meio do peitoral. É muito interessante a escultura, é muito bonita para se olhar e tirar fotos, e parece
de outro mundo, é surreal, assim. E para você ver que o cara gosta muito de arte, porque não é qualquer um que vai se disponibilizar a fazer uma escultura de 9 metros de altura. É. Então a pessoa tem paixão naquilo que ela faz. E é muito bonito, né? O Cauã vai trazer um contexto mais sobre o objetivo das esculturas, e depois a gente vai conversar sobre a importância delas. Sim. Existem diversos objetivos para a criação de cada escultura. Antigamente, as esculturas eram criadas em nome de governantes ou heróis tipo, de algum local, sabe? Sendo muito encomendados por grandes governadores ou como forma de presente. Mas também poderiam ser simplesmente como uma forma de expressão do artista. Por exemplo, o expressionismo, que é uma arte que você se representa. Você desenha algo ali que você está pensando no momento. Um jeito de se expressar, né? Como assim já se fala. É, Isso vem lá mais ou menos de 1960, sendo obras em sua grande maioria abstratas e conceituais, tendo como objetivo despertar o pensamento crítico nas pessoas, fazendo as pessoas pensarem e refletirem sobre o significado da determinada obra. Então, os objetivos são muitos. Não tem como a gente pegar e falar que tem um objetivo só. Cada artista tem um objetivo, tem algo assim, tipo, alcançar. É isso que se fala assim no objetivo, porque não tem um objetivo próprio. Cada artista tem um objetivo em si. Agora o André vai falar um pouco da importância das esculturas. E assim como o Cauã disse, eu queria frisar isso que eu achei muito interessante, sobre quebrar o limite. Aqui a gente trouxe sobre quebrar limites sociais, que antes ficava em museus, bibliotecas, galerias. Essa obra mesmo que a gente trouxe tem 9 metros de altura. É surreal assim, a gente pensar que isso está no meio da rua, simplesmente. Então, é trazer isso, a identidade visual para o lugar. É o meu ponto de referência. Por exemplo, aquela cidade tem tal escultura. Mas por quê? É a identidade visual daquele lugar. E é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quiser pode ir visitar essa obra. E agora o Cauã vai falar uma das partes que para mim é mais legal, e é sobre como fazer escultura e esse mundo da criação. Bom, as técnicas para fazer esculturas existem várias. Algumas são entalhar, cinzelar, modelar, fundir e construir. São algumas das técnicas utilizadas, tipo assim, as mais principais. Agora eu vou explicar um pouquinho como é que elas funcionam. O entalhe consiste na remoção de material de algum outro material bruto. Por exemplo, a madeira. O povo pega, né, começa a lixar a madeira, fazendo formas para fazer uma escultura. Grande, pequena, vai variando. Pode até ser vendido, né? Muitas vezes a pessoa pega de madeira assim, faz uma reninha, faz uma casinha e vende, né? Para as pessoas colocarem de decoração na casa. Aí tem a modelagem, que é, vamos supor, vou usar um exemplo bem fácil. Massinha. As massinhas de modelar. Você faz ali uns negocinhos, pá, junta tudo, fica muito legal. Assim, só pensando, a gente deu uma pesquisada e o valor da argila para você comprar no Mercado Livre, na Shopee ou nas lojas virtuais é muito barato. Então, pode sim usar outros materiais, mas se quiser uma coisa mais assim, Mais requintada, mais né? requintada, é muito barato para poder se comprar pela internet. Sim. A fundição é na base de um molde, que será preenchido com algum líquido. Por exemplo, um ferro derretido, que depois vai se solidificar e formar uma escultura, né, ali. Já os materiais, que já foram citados alguns, as esculturas podem ser feitas de diversos materiais, como gesso, madeira, que já foi citada, né? Pedras, resinas sintéticas, aço, ferro, mármore, marfim e ossos, usados antigamente. Tipo assim, vamos supor, o zoológico, que tem o... Zoológico não, os museus, que tem os ossos de dinossauros, ossos de animais. Isso aí é uma forma de escultura, porque a pessoa está vendo algo muito antigo, ali, esculpido, para você ver e falar, nossa, que legal, aquilo existe faz muitos anos. Agora, a influência que causa nas pessoas? A gente já falou um pouco sobre, mas ter esse contato com a arte de perto, num ambiente público, desperta nas pessoas a motivação para poder fazer, para poder não copiar, mas tornar aquilo possível dentro da vida dela. E buscar saber mais sobre o assunto, como foi produzido. Até achei interessante a obra da mulher de 9 metros. De 9 metros. Porque assim, é impressionante mesmo. E você olha e você tem vontade, desperta o interesse. Eu acho que é muito importante isso para a sociedade em si.
E a gente queria já finalizar e agradecer a rádio por disponibilizar o local e a gente poder estar aqui. Sim, muito obrigado, viu, Rádio TV Ibaté, pela, não, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? E Muito até a obrigado. direção para a gente poder Sim. conversar e falar. Foi muito legal estar aqui, obrigado por tudo. E até mais, né? Falou.